Olá, estamos no ar com o programa Impressões, que hoje vai falar sobre o Cidade Limpa, sobre o projeto de lei Cidade Limpa. Mas também vamos falar sobre o movimento Cidade Limpa. E para falar sobre esse assunto, nossa convidada é a Paula Bragaglia, ela que é integrante do movimento Cidade Limpa, e o vereador Lino Pérez, que também vai falar sobre o assunto. Eu gostaria primeiramente de agradecer a presença de vocês e eu já começo informando ao telespectador, né, que o projeto de lei, a maioria das pessoas já conhece Cidade Limpa, né? Ele foi apresentado há mais de 2 anos, mas segue sem previsão de ser reenviado à Câmara Municipal. Também foi muito polêmico, né, por ser o núcleo central da Operação Ave de Rapina da Polícia Federal e defende restrições severas à publicidade externa nas ruas e proíbe aí outdoors e todo tipo de anúncio em postes, muros, árvores ou cercas. Bom, vamos começar falando sobre o movimento, né? O que clama o movimento além, né, da resposta da Câmara, do reenvio à Câmara Municipal de Vereadores para debater o assunto? Amanda, obrigada pelo espaço, obrigado, professor Lino. O movimento clama o respeito ao aspecto, ao direito que os cidadãos têm em relação ao aspecto visual da cidade. Esse é um direito que é nosso, que nós não podemos perder, e o que está acontecendo é que nós estamos perdendo esse direito. A natureza, o aspecto histórico também dos prédios de Florianópolis estão sendo escondidos pela propaganda. Então esse é o primeiro ponto que o Movimento Cidade Limpa defende, esse direito à paisagem. O segundo é o direito à segurança nas vias públicas, porque a gente tem visto também ultimamente, principalmente, esses megalights que são luminosos, e isso interfere muito tem uma lei inclusive que proíbe esse tipo de propaganda, e obviamente o ofuscamento interfere muito na segurança do trânsito. Então nós clamamos por esse direito à paisagem, esse direito à segurança. Inclusive nós temos sinalizadores comerciais e outdoors também, placas, etc., que atrapalham a segurança do pedestre. Às vezes eles estão entrando dentro da calçada, podem cair também. Já aconteceu de vários outdoors numa cidade como Florianópolis, que venta muito, de cair em outdoors. Então há uma segurança até física que está em risco, mas nós também clamamos pela fiscalização, porque o que a gente tem observado nos últimos anos, especialmente nos 2 últimos anos, é que o número de outdoors vem crescendo de um jeito absurdo, por uma razão muito simples, onde não há fiscalização, cada um faz o que bem entende. Aliás, acho que fiscalização é o principal ponto de partida do projeto de lei, né, vereador? Pelo menos desde o início, né? É um ponto bem importante, porque não basta só ter a lei, tem que fiscalizar, né? Claro. Sim. Então, bom, também aqui queria cumprimentar e agradecer mais uma vez o convite, né? Também aqui a nossa Paula, do Movimento Cidade Limpa. Claro, a fiscalização hoje devia ser a matéria fundamental e básica de qualquer tipo de planejamento, que agora ampliou o conceito, viu, de um sistema de controle social. Quer dizer, vai para além da fiscalização técnica de técnicos da prefeitura. Quer dizer, a sociedade inteira ela deve estar controlando isso. Isso está no plano diretor, está todos os planos diretores, que é um sistema de controle social. Mas a fiscalização, que é mais básico, aqui em Florianópolis, infelizmente, por falta de funcionários, isso gera uma pressão muito grande em cima dos fiscais, que gera, ele fica sujeito a pressões, sabe o que eu quero dizer? Pressões, né? E o perigo sempre de um processo que leva, às vezes, a processo de corrupção, né? De não obedecer às leis. Então, isso é um problema já antigo em todos os temas que a gente chama de urbanismo, de gambiarra, que a gente chama, né? Por exemplo, tem o problema de nome de ruas, a liberação de alvarás, ou que não cumpre o plano diretor, o código de obras, em todos os níveis, né? Até o problema de segurança de bombeiros, tudo está um problema, a fiscalização perpassa tudo isso. Claro. Isso é um ponto central. E nesse sentido, quer dizer, se houvesse uma fiscalização efetiva, em boa parte podia evitar os problemas hoje, né? Desde a lei lá atrás, que é a lei do Grande, que eu quero dizer que é a lei de 42/83 de 93 do Grande, que foi da Frente Popular, que eu acho que a primeira lei, na época, que eu quero destacar aqui, foi na época do governo, que entrou com o conceito de paisagem, né? Só corrigir, Lino, é o 4289. 4289, Isso. De 93, né? De 93, 93. exatamente. Então, e aí depois veio a outra lei, na época do Aurélio Valente, que é um vereador aqui da casa, e nós na época até pensamos em 2011 de rever essa lei, que é a segunda lei, que aí no caso esta que atualmente é a vigente, com toda essa polêmica da ave de rapina, foi a lei que está atualmente vigente, que é a 422, 2012, né?
E aí a terceira, que é mais liberalizante, quer dizer, afrouxa o conceito de paisagem na época do Grando, na Frente Popular. E aí, com essa lei, o atual prefeito, isso é importante que eu destacar aqui, eu quero parabenizar, o prefeito entrou com essa lei muito mais restritiva, que é a lei do PL, que gerou a polêmica toda, para rever a atual lei, que no final recuou, né? Que é a lei de 15.403, que é de 2013. Quer dizer, esse PL chegou aqui na casa com um conceito que depois foi incorporado no plano diretor. Sim. Com o professor César Floiano, inclusive, eu participei do seminário debatendo com uma experiência de São Paulo, na época do Kassab, né? Veio para cá, nós debatemos isso, e entrou no plano diretor com um conceito bastante restritivo, de justamente preservar a paisagem, no conceito que a Paula ainda há pouco levantou. E o prefeito veio, na época eu parabenizei o prefeito por vir com essa iniciativa. No entanto, houve uma reação, houve audiência pública aqui nessa casa, uma reação, vieram empresários de São Paulo para cá, encheram aqui, quer dizer, o auditório. E a grande alegação deles é dizer dois argumentos. Primeiro, que vai dar um desemprego, porque a lei que o prefeito encaminhava naquele momento, que é essa lei que eu acabei de citar, a lei 15.403, ela era muito restritiva, gerava desemprego, ia dar um problema sério social, que para mim é uma falsa questão, tá? Ele veio com esse argumento, e encheram, a gente não conseguia nem falar porque era vaiado. Qualquer indício de apoiar o projeto Cidade Limpa do prefeito, essa lei, 15.403, não há nenhum entendimento disso. E o segundo que eles diziam, depois eu vou esclarecer isso, sim, que o problema não estava com eles, o problema está no baixo clero, que eles chamam, né? Que é o cara da placa da farmácia, o do açougue, né? Quer dizer, eles estão preocupados com a regulamentação, serão arquitetos, preocupados com a visual da cidade. Né? Eles sim fazem investimento, mas os outros, o prefeitura tem que controlar os outros, não eles. Esses que os dois argumentos que levantaram. Aí, na época, eu levantei de fazer um grande passeio pela cidade, fazer uma espécie de uma cartografia e ver os visuais. Vou dar um exemplo que a lei do prefeito restringia. Quando você vai subindo a 401, em direção ao norte da ilha, que você passa Cacupé, começa a subir o morro. Para quem não sabe, tem Saco Grande, aqui está o governador à direita, Cacupé, sobe em direção a Santo Antônio. Quando está lá em cima de Santo Antônio, começa a descer, você vê Santo Antônio ao fundo. Imagina o final de tarde, crepúsculo, aquela baía bonita. Ali podia ter um outdoor, né? Na lei atual, inclusive. Né? Então, na lei que tenta derrubar, isso a grande confusão da Rádio Rapina, que é o substitutivo do vereador até então Badeco, era de afrouxar a lei do prefeito, que nesse caso podia ter placas que bloquearia a paisagem. Do prefeito proibia. Não, tem que limpar a paisagem, ter uma regulamentação, enfim, porque a paisagem é patrimônio público, é nosso. Essa lei, tá, permitia esse afrouxamento, né, como a atual, a 422 permite. Então eu propus que fizesse uma viagem para a cidade e vamos fazer um estudo em campo, então. Aí, sim, pode ser, mas não saiu nada. Bom, aí deu aquela confusão que todos já sabem, que gerou a área de rapina, porque o vereador Badeco fazia um substitutivo na lei do prefeito, tirar tirado do prefeito. Bem permissivo. E aí foi permissivo, e aí deu no que deu, essa confusão toda. No final, o prefeito retirou, né, saiu, e ficou a atual lei 422, que ela já era afrouxável em relação à época do Grando, mas essa 422 é um pouquinho melhor, vamos dizer, que ela vinha com o substitutivo do vereador Badeco, com relação do prefeito, que nem chegou a entrar aqui na casa. Então nós estamos reivindicando que volte os conceitos, que está no plano diretor, daquela que o prefeito tentou trazer na casa, que infelizmente foi mal compreendido aqui na casa. Agora, o movimento Cidade Limpa já existe há bastante tempo, desde 2011, Isso, né? Eu queria até dar um histórico para as pessoas que não conhecem o movimento. Nós começamos o nosso trabalho em fevereiro de 2011, Amanda, com um abaixo assinado com 3.500 assinaturas. Apresentamos ao então prefeito Dário Berger, apresentamos a essa casa, não tivemos espaço para avançar. Então, quando o atual prefeito César Souza apresentou o projeto de lei que o professor Lino citou, nós ficamos muito felizes e começamos a tentar novamente essa aproximação com a Câmara. Mas todo esse histórico complexo, complicado, assustador que aconteceu na Câmara, fez com que o Cidade Limpa fosse procurar o Ministério Público para exatamente mostrar a falta de fiscalização. Sim. Então, no final do ano passado, Amanda, nós fizemos uma denúncia na ouvidoria do Ministério Público e demos encaminhando um dossiê Cidade Suja, a mesma promotoria que é a 28ª do Meio Ambiente, mostrando, através de fotos,
a ilegalidade e a falta de fiscalização. Fizemos 2 dossiês e agora, 2 meses atrás, entregamos o 3º dossiê, confrontando com os nossos dados, com provas, que é um CD com fotos e endereço, etc., os dados que a CESP, que é a Secretaria de Serviços Públicos aqui da cidade, apresentou ao Ministério Público. Porque olha que interessante, Amanda e o telespectador. A CESP colocou que a Prefeitura tem cadastrados de 220 a 230, o que eles chamam de quadros, que seriam outdoors. Nós do Cidade Limpa, através desse estudo que provamos, fotografamos, e estamos dizendo por baixo, tá? Porque a gente mapeou 70% da cidade. 1.064 quadros. Ou seja, existem Tribunal de Contas do município, atenção, nós temos 220 quadros cadastrados pagando impostos, cadastrados. Mas na realidade nós temos por baixo 1.064 quadros. Outro detalhe, a CESP tem cadastrados 8 empresas de mídia externa pagando impostos, cadastradas, tudo direitinho. Tudo regularizado. Isso. Nós levantamos também nesse dossiê que entregamos ao Ministério Público, que a cidade tem atualmente, no mínimo, 18 empresas de mídia externa atuando na cidade. Então a gente gostaria de fazer um clamor ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público. São 10 a mais, é isso? São 10 empresas a mais trabalhando e nós estamos falando de, no mínimo, 800 outdoors ilegais na cidade. Sim. E o que a gente queria colocar também enquanto movimento é que nesses 3 anos que nós estamos, 2013, 2 anos, que nós estamos tentando um contato com o prefeito César Souza, apoiando totalmente o projeto de lei que ele apresentou, nós não fomos recebidos nenhuma vez pelo prefeito. Então isso é muito desagradável porque o prefeito vai ao bairro, mas aparentemente o bairro não consegue acessar o prefeito. A CESP, nós encaminhamos um e-mail e um ofício protocolado na CESP, pedindo esse levantamento que foi entregue ao Ministério Público. A Lei de Transparência nos dá esse direito. Esse documento foi entregue à CESP em junho de 2015 e até agora nós não temos resposta. E esse legislativo encaminhou, o professor Lino foi um dos que encaminhou, assinou um ofício, Amanda, em abril de 2015, pedindo esse mesmo levantamento de cadastros, de outdoor, de empresas. O senhor recebeu algum? Não. Isso é um... Então a gente está tendo um problema muito sério de acesso às informações. À prefeitura. Além disso, saiu uma matéria há pouco também falando, né, sobre a Secretaria Executiva de Serviços Públicos, de que dos 800 outdoors clandestinos que você inclusive citou, né, espalhados por Florianópolis, apenas 26 retiraram os seus foram retirados espontaneamente pelas empresas, né? Não acredito que espontaneamente, talvez já tenha sido um trabalho da CESP. Eu até acredito que há essa boa vontade da CESP, realmente acredito. Mas vamos tentar dar um pouco mais de agilidade, né? A esse processo, né? Já que a lei não está sendo cumprida, né? Vereador? Não, então, acho que primeiro esse aspecto da transparência é grave também de motivo de entrar com o Ministério Público, porque o prefeito não está, a prefeitura e a CESP, no caso, não está atendendo, isso aí tem um prazo, né? Não pode ficar, eu acho que são 2, 3 semanas, ou 10 dias. Então ele já faz, quantos meses já vai nisso, né? 2 meses. Então isso é uma coisa grave, tanto do lado da comunidade, pelo Ministério Público, como também a própria nós vereadores. Então esse é o primeiro ponto central. E segundo, nós temos, eu acho que eu recomendo, né, que o movimento, nós também, acompanhemos os fiscais nesse processo de fiscalização formal da prefeitura. Ver se está acontecendo mesmo a fiscalização, né? Em cima da fiscalização, entendeu? Sim. Então acho que eu proponho como encaminhamento, viu, Paulo? Que a gente vá lá agora, onde é que 26, e os demais? O que aconteceu com os demais 700 e tantos? Como é que aconteceu? Sim. Então nós temos que verificar isso imediatamente para à luz da lei de 422. Que é o que é unânime, hein? Aqui na casa todos os vereadores defendem, que é a questão da fiscalização. Mesmo aqueles vereadores que estão de acordo com a flexibilização da lei, né? Não precisa ser tão rígido, eles também dizem, tem que fiscalizar, que cumpra a lei. Então isso é um ponto central nesse momento, por enquanto. E, professor, eu queria colocar também um ponto que foi levantado, que é essa questão que foi o grande tema do desemprego. A gente sabe que a mídia ela está migrando para o aspecto interno, a mídia indoor, como se fala. Sim. Então, essas empresas é uma questão de adaptação, só isso.
Não vai ter desemprego. Assim como algumas profissões, né? Claro, hoje em dia todo mundo tem uma foto, né? Pode tirar uma foto, hoje em dia todo mundo pode mandar uma notícia, né? Então, o jornalista também foi se adequando. Bom, nós vamos continuar falando sobre Cidade Limpa. Obrigada pela presença, Paula Bragaglia. Obrigada. Ela que é integrante do movimento Cidade Limpa. No próximo bloco nós vamos ter uma nova participação que o programa Impressões hoje está falando sobre Cidade Limpa. Nós já voltamos. Estamos de volta com o programa Impressões, que está falando sobre Cidade Limpa. Na verdade, está falando sobre o projeto de lei Cidade Limpa. Para refrescar a memória, você lembra daquele projeto polêmico que foi núcleo condutor aí de todo um processo de uma operação chamada Ave de Rapina? Não lembra? Você lembra de um projeto que institui que se tirem as placas para melhorar a visibilidade do ambiente para todos nós? Bom, é sobre esse projeto que a gente está falando, que ainda não saiu do papel. Para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com um novo convidado. No primeiro bloco a gente falou com a Paula Bragaglia, que era integrante do movimento Cidade Limpa, e neste bloco eu estou com o Marcelo Palincas, que é jornalista, político e também integrante do movimento Cidade Limpa. Seja muito bem-vindo. Estou, logicamente, novamente com o vereador Lino Pérez. Eu já queria começar falando sobre... Vocês elaboraram um extenso, fizeram uma pesquisa, um relatório bem extenso relacionado a essa questão de poluição, né?